Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos estudar os conceitos de eficiência e potência hidráulica. Para contextualizar um pouquinho, vamos relembrar o que nós vimos nos vídeos anteriores. Nós estudamos o rotor ideal. Rotor ideal, lembrando, o movimento através do rotor ideal, o fluido não tem viscosidade, ou seja, não tem atrito, e a trajetória é igual à trajetória, o formato da pá do rotor, tá certo? Trajetória dentro do rotor, né? Para um observador dentro do rotor, as linhas de corrente, né? As trajetórias das partículas de fluido são exatamente iguais à da pá. E com base na equação da conservação da quantidade de movimento, nós calculamos a potência, taxa de transferência de energia em watt, né? Joules por segundo, transferido por esse rotor ideal, em função dos triângulos de velocidade na saída e na entrada, tá certo? Bom, então isso aqui, relembrando, isso aqui é ideal, isso aqui é teórico. Falamos sobre isso na aula passada, até calculamos alguns exemplos de uma bomba, de uma turbina, calculamos a potência. Hoje nós vamos ver o rotor real. O que acontece no mundo real? Então, no mundo real tem perdas, né? Perdas de energia devido à viscosidade, primeiro que nós tínhamos desprezado, né? Então agora vamos considerar os efeitos viscosos, relembrando, perda de carga, né? Viscosidade provoca atrito e a gente mede isso, essa perda de energia, através da chamada perda de carga. Nós sabemos calcular a perda de carga, a perda de energia em canais, em tubos circulares, em canais formados por placas planas, lembram disso? Paralelas, através de acessórios como cotovelos, entradas e saídas de reservatório, algumas situações de instalações hidráulicas a gente sabe calcular essa perda de carga. Então o nosso rotor também tem canais, né? Só que não são canais circulares e vai ter perda de carga devido à viscosidade. Além disso, dentro do rotor nós temos algumas folgas. Lembram lá no capítulo 1, daquela folga que ficava entre o pistão e o cilindro? Tinha vazamento, aliás é capítulo 6, né? Vazamento através de um pistão hidráulico. Então, folgas sempre implicam em vazamentos. Esses vazamentos são perdas. Além de outras perdas de energia também da parte mecânica. Vamos analisar esse esquemático aqui, ó, que resume bem a transformação de energia através de uma bomba. Então, o caso mais comum é um motor elétrico que está conectado no circuito elétrico, né? Aqui eu desenhei corrente contínua, mas não necessariamente, pode ser corrente alternada. O importante é que tem uma potência elétrica que é fornecida a esse motor. Esse motor vai converter a potência elétrica em potência mecânica, potência do motor. O motor transforma eletricidade em movimento de um eixo. Estão vendo o eixo aqui? O eixo recebe a potência do motor. A gente chama isso de, já chamou, né? De potência mecânica, que é exatamente o que nós calculamos teoricamente, né? A potência mecânica teórica. Essa potência mecânica teórica recebida do motor não é exatamente igual à potência elétrica, porque existem perdas de energia na conversão da energia elétrica para energia mecânica aqui no motor. Vocês estudam isso lá em máquinas elétricas com o professor Luciano ou César, não sei ao certo agora. Vocês vão estudar ou estão estudando, ou já estudaram isso, né? As perdas de energia na conversão de eletricidade para movimento do eixo. Então, essa potência mecânica que nós tratamos até agora é a potência que está chegando no rotor. Então, o rotor é o que está em vermelho aqui. Estamos vendo ali de lado, né? Esse rotor. Então, lembra que eu falei no vídeo passado
que a maioria dos rotores não tem espessura constante, é como se fosse um prato virado de cabeça para baixo, né? E uma tampa. Então esse é o formato mais típico do rotor. Ou seja, a espessura do rotor no diâmetro externo é diferente da espessura do rotor no diâmetro interno. Esse é o caso mais comum. Então, aqui está o fluido sendo succionado, o rotor está girando, né? E expulsa por força centrífuga o fluido para as laterais. Observem que aqui é a descarga, né, do rotor. Aqui saindo aqui do desenho, vou tentar usar, teria o tubo, né, de saída aqui. Então aqui estaria o tubo de saída e aqui está o tubo de entrada, tá certo? Então aqui está o V2N, lembra do V2N? É a velocidade 2, que é na saída, na direção normal. Isso aqui é a descarga da bomba. A pressão aqui, pressão de saída, é maior que a pressão de entrada aqui na sucção, tá certo? Porque aqui na caixa espiral, essa alta velocidade encontra um duto que aumenta de seção, um duto divergente, né? Com isso a pressão aumenta. Então temos uma pressão maior na saída que na entrada, tá certo? Então, e o que está em amarelo é a carcaça. Observem que existe uma folga aqui, ó. Aqui eu desenhei só o rotor, agora eu vou tentar desenhar, eu vou achurar aqui o espaço onde o fluido vai estar preenchendo. Tudo isso aqui é preenchido pelo fluido, ó. Tudo isso aqui é preenchido pelo fluido. Existe uma folga aqui, ó, entre o rotor e a carcaça. Não pode ficar raspando, né? Se ficar raspando, vai fazer barulho, vai desgastar, não vai funcionar. Tem que ter uma folga. Equipamento mecânico tem folga. Essas folgas têm vazamento. Então, o fluido está em alta pressão aqui, está em baixa pressão aqui. Ele vem pelo rotor, adquire pressão, aí ele quer retornar para cá. Pelas folgas, nos vazamentos. Então, é isso que a gente... Vazamentos pelas folgas. O fluido vaza. Além da perda de carga dentro do rotor. Então, o fluido tem uma perda de carga para atravessar esse canal do rotor. Chegando aqui, ele está em alta pressão, parte dele quer retornar. Lógico, essas folgas, eu estou exagerando, né? Elas têm que ser menor possíveis, para não ficar raspando, né? Mas vai ter uma folguinha, e nessa folga tem vazamento. E os outros elementos mecânicos que eu estava falando, ó. Bom, aqui eu desenhei o espação aqui do jeito que está, o fluido iria vazar. Para evitar que esse fluido vaze, o que o pessoal faz é botar o chamado selo, um anel de borracha que vai preencher esse espaço aqui, ó, e vai encostar no eixo. Certo? É um anel de borracha. Então, esse anel de borracha ele fica raspando nesse eixo. Esse eixo está girando e esse anel de borracha está encostando. Então isso provoca atrito. Esse aqui é o selo, ó. Selo. Provoca atrito nesse eixo. Parte da potência do motor é consumida só para vencer o atrito nesse selo. Só que esse atrito obviamente é pequenininho, né? Selo de borracha que vai desgastando com o tempo. Então com o tempo tem que ir lá trocar o selo da bomba. Quando troca o selo da bomba é porque essa borrachinha já está muito desgastada, começou a vazar agora o fluido, né? Então ela vai troca, custa centavos de real esse selo, ele é descartável mesmo, tá certo? Mancais, isso aqui eu não desenhei, tá? Mas esse eixo é suportado por um mancal, que é um suporte do eixo, para isso aqui não ficar voando, né? Que não pode ficar voando, tem que estar tudo suportado, então vai ter um suporte aqui nesse eixo, que eu não vou desenhar para não bagunçar demais. Mas esses acessórios mecânicos também retiram parte dessa energia. Então, do que saiu do motor, potência do motor, parte é perdida nos mancais, parte é perdida no selo, parte é perdida na perda de carga dentro do rotor, e parte é perdida no vazamento, de volta para a sucção, pela folga entre o rotor e a carcaça. Aqui também, ó, tem fluido, né? Está preenchido com fluido aqui. Essa folga é pequenininha, então esse disco está girando.
e essa carcaça está parada, então aqui também tem atrito, ó. Tem atrito de... como se fosse esfregar as mãos, só que agora imagina que uma mão está girando sobre a outra. Então é isso daqui. É esse disco girando sobre a carcaça. Isso tudo provoca perda de energia por atrito, tá bom? Conclusão. A potência elétrica que eu forneço no motor é maior que a potência que o motor fornece para o eixo, que é maior que a potência que o fluido recebe. A potência que o fluido recebe, efetivamente, é chamada de potência hidráulica. É a potência transferida para o fluido. Então, até agora, nós tínhamos considerado isso daqui, só, né? Potência mecânica, que é o que chegava no rotor. O que chega no rotor, essa flechinha azul, é maior do que o fluido recebe. Tá certo? Então, o azul, potência mecânica, que o rotor recebeu. Potência hidráulica é aquilo que o fluido recebeu. Os dois são diferentes. Isso que nós vamos estudar hoje. Lembrando que essa potência mecânica também é menor que a potência do motor, porque teve um pouquinho de atrito entre o rotor e o motor. Tem esse selo, tem o mancal. Daqui para cá a perda é pequena, tá? Do motor para o rotor, ou seja, as perdas através do eixo, é aproximadamente 99%, ou seja, apenas cerca de 1% da energia é perdida no eixo, tá? Mas existe uma perda. Agora daqui para cá já é maior, tá? Potência elétrica para a potência do motor, nós estamos falando aí de 90%. Tá certo? Isso aqui, máquinas elétricas. Isso daqui, engenharia mecânica. Mas como é muito próximo de 100%, nós podemos até admitir que os dois são aproximadamente iguais, tá? Potência que o motor fornece e a potência que o rotor recebe. Lembrando, essa potência mecânica é a potência lá no rotor, né? É o rotor que provoca o triângulo de velocidades, que nós já sabemos calcular. E hoje nós vamos estudar essa transformação daqui para cá. Máquinas elétricas, engenharia mecânica, e aqui nós estamos interessados em quantos por cento é perdido entre o teórico do rotor e o que realmente chega no fluido. Muito bem. Então vamos lá. Potência hidráulica, então, definindo formalmente, é a energia efetivamente, o que realmente está sendo fornecida ao escoamento, no caso da bomba, ou que está sendo retirada do escoamento, no caso da turbina, tá certo? Para o caso da bomba, como eu falei, né, naquele exemplo, a potência hidráulica, a potência que o fluido recebe, é menor do que a que teoricamente ele precisaria, que é lá no triângulo de velocidades. Bom, isso aqui eu sei calcular, beleza. Mas e isso daqui? Como é que eu faço para estimar a perda de carga dentro do rotor, o atrito entre o rotor e a carcaça, os vazamentos todos? Muito difícil fazer isso. O que a gente faz? Vai no laboratório e mede. Lembra, Nara? Tudo que envolve perda de carga, a gente vai para o laboratório e mede, né? Que mesma coisa. A gente vai para o laboratório e mede. Como é que eu meço isso? Nós já fizemos isso também. No vídeo passado, nós deduzimos a energia transferida, né? A potência é a diferença de pressão entre a entrada e a saída, a diferença de altura entre o manômetro de entrada e o manômetro de saída e a diferença de energia cinética entre entrada e saída. Tudo isso é medido no escoamento. Se vocês lembram na aula passada, a gente mede tudo isso daqui. Como isso aqui é medido, tudo medido, eu estou medindo no fluido, então isso aqui na verdade é a chamada potência hidráulica. É o que realmente o fluido recebeu de pressão, o que realmente ele recebeu de altura e o que realmente ele recebeu de aumento ou diminuição de velocidade. Então, isso aqui nada mais é do que a potência hidráulica. Então, potência hidráulica
é esse cara aqui. Potência hidráulica por unidade de massa, a energia recebida pelo fluido por unidade de massa. É isso daqui, deduzido na aula passada. Tudo medido. Relembrando, então, esse aqui eu meço e esse aqui eu posso estimar pelo triângulo de velocidade, que é o teórico, né? E se eu não tiver a geometria do triângulo de velocidade, eu posso aproximar como sendo a potência do motor. Lembrando, potência do motor e potência mecânica do rotor são praticamente iguais. Apenas 1% de diferença, que é justamente o atrito no selo, tá certo? E nos mancais. A parte mecânica da bomba, perda muito pequenininha. Então, é comum a gente desprezar essa diferença e dizer que são iguais. Na verdade, nunca é, né? A gente já falou sobre isso. A potência mecânica dividida pela potência do motor está em torno de 99%. 1% ou até menos, tá? De perda. Ou mais, claro. Se o negócio estiver mal feito, né? Se esse mancal de suporte estiver ruim, a lubrificação não estiver boa, o negócio estiver mal feito, essa potência vai crescer, essa perda, né? Vai daqui para cá, vai aumentar. Mas estamos falando de situações normais. A gente pode aproximar a potência mecânica como sendo igual a do motor, ok? Se tiver os dados do rotor, tudo bem, se não, usa a própria potência do motor como aproximação. A gente vai resolver um exemplo daqui a pouco. Mas, então, retornando, nós estamos falando da potência hidráulica, né? Que é o que realmente o fluido recebeu de energia. Lembrando, isso aqui, não pus unidade, isso aqui é joule por quilograma, a quantidade de energia que para cada quilograma de fluido recebeu ao passar por essa bomba. A gente já viu que uma maneira mais usual de trabalhar com energia é usar o conceito de altura manométrica, que é a potência por unidade de massa dividido por G. Isso aqui era o teórico, né? Então, altura manométrica teórica é a potência teórica dividido por mg. Se eu trocar o teórico pelo hidráulico, que é o real, eu posso definir aqui, ó, um H real da bomba. O nosso livro usa o símbolo P, P de pump. Então, essa aqui é a teórica, essa aqui é da real da bomba. Usando essa analogia, só troca o M pelo H e nós temos então que a altura manométrica real da bomba eu tenho que medir. Tenho que ir lá no escoamento e medir, meço a diferença de pressão, a diferença de altura, a diferença de velocidade e tenho a potência, a altura manométrica, lembrando que G vezes H, né? A gente já falou sobre isso, G vezes H, tá certo? Se eu chamar isso aqui de P, isso aqui vai ser o H, certo? G vezes isso daqui é a energia por unidade de massa, tá certo? Eu posso reescrever isso daqui também, pegar saída, Z na saída, porque ΔZ é Z na saída menos Z na entrada, né? Então, o nosso livro usa essa seguinte nomenclatura, ó, essa aqui é a energia total na saída, energia total na entrada, saída também chamada de descarga, entrada também chamada de sucção, é a terminologia que a gente usa, né? Então, a altura manométrica da bomba real é a altura de carga na saída menos a altura de carga na sucção. Então, o que ele chama de altura de carga é o somatório das energias de pressão, energia cinética e energia potencial. Chama de altura de carga, tá? Ok? A diferença entre as alturas de carga na saída e na entrada é a altura manométrica real da bomba. Duas maneiras de escrever a mesma coisa, né? De onde que veio isso? Da primeira lei, o volume de controle. A gente fez isso no vídeo passado. Bom, então,
potência hidráulica que realmente o fluido recebe e é isso daqui. E a potência teórica, isso daqui. Como as duas são diferentes, eu posso dividir uma pela outra e chamar isso de eficiência da bomba. Eta P de pump, né? De novo, a eficiência da bomba é o que realmente foi transferido, dividido pelo teórico, que deveria ser transferido. Então, observem que o que realmente é transferido na bomba é menor do que em teoria era previsto. Por que é menor? Por causa das perdas. Perda de carga, folga, vazamento, faz com que essa energia transferida seja menor do que a teórica. Então, isso aqui é sempre menor que 100%. Na prática, qualquer coisa entre 85% a 95%, em geral, tá? Em geral. De novo, se a bomba está operando de maneira errada, essa eficiência pode ser bem mais baixa. Por outro lado, chegar no 100% é difícil. Tá bom? Então, eu posso também escrever a eficiência da bomba, substituindo aqui ó, a potência hidráulica M.GHP, potência teórica M.GH. Substitui os dois aqui, cancela o MG com MG. A eficiência é a altura manométrica real dividido pela altura manométrica teórica. Então as duas são equivalentes, tá? Posso estimar a eficiência da bomba por qualquer uma das equações, elas são a mesma coisa, né? Por quê? A gente já viu que a altura manométrica nada mais é do que a energia por unidade de massa e dividido pela gravidade também, tá bom? E para a turbina? Para a turbina, observem que agora aqui era hidráulica sobre mecânica, aqui é mecânica sobre hidráulica. Por quê? A energia disponível no escoamento é maior do que aquilo que eu consigo retirar no rotor. Agora inverteu, tá certo? Por quê? Porque o rotor não tem a capacidade de pegar toda a energia do escoamento. Por que que não tem? Por causa de atrito, por causa de vazamento. Mesma história, só inverte. Antes, o que o fluido recebia era menor que o teórico. Agora, o teórico é que é menor do que o fluido cedeu, tá certo? Usando o mesmo tipo de definição que a gente usou para cá, a gente pode definir o H da T de turbina, né? Potência hidráulica da turbina. E vai dar exatamente a mesma resposta. Ó. É a altura de carga na entrada, que tem alta energia, menos a altura de carga na saída, que tem menos energia. Tudo isso aqui é medido. Então, de novo, o teórico eu consigo calcular. Posso ir lá no triângulo de velocidades. O hidráulico, o que o fluido cedeu, eu tenho que medir. Meço em laboratório. Meço na entrada e na saída da turbina a pressão, a velocidade e a altura. E tiro a eficiência da turbina da mesma maneira. Uma turbina funcionando bem, essa eficiência chega a 98%. Ah, uma turbina é melhor que a bomba? Sim. A turbina custa uma fortuna, né, pessoal? Custa muito caro. Muito desenvolvimento em cima da geometria do rotor. É que nem comparar a aerodinâmica de um avião com a aerodinâmica de um automóvel. A aerodinâmica do avião é muito mais detalhada, nas asas, etc. A eficiência tem que ser alta, porque eu quero gerar bastante energia. As bombas, como são equipamentos mais simples, mais baratos, né? A eficiência é um pouco mais baixa, são equipamentos mais simples, tá? Tudo bem? Então vamos fazer um exemplo envolvendo esses conceitos aí. O exemplo é o seguinte, é uma bomba d'água. Ela tem uma tubulação de 150 milímetros de diâmetro, tanto na sucção quanto na descarga. Então tem um tubo de 150 milímetros na entrada e tem um tubo de 150 milímetros na saída. As velocidades são iguais.
calcular a eficiência da bomba com os seguintes dados medidos. Então, o que foi medido? A bomba está lá operando, eu vou lá e meço esses parâmetros todos. Ó. Vazão, pressão na sucção, então tem um manômetro lá na sucção que está marcando menos 39 kPa, está 39 kPa abaixo da atmosfera, né? É a sucção da bomba, está sugando. Na descarga está acima da atmosfera, ó, 230. Existe uma diferença de altura entre o manômetro na entrada e na saída, 0,6 metros, certo? Então são os dados da bomba. E eu não tenho dados do rotor, mas eu vou lá e meço os dados do motor. Eu não tenho os dados do rotor, desculpa, mas eu tenho os dados do motor. O motor está operando com 460 volts, ele é trifásico, 32,6 amperes. Isso aqui eu meço com voltímetro, um amperímetro. E eu vou lá no catálogo do meu fabricante desse motor elétrico, ele tem uma eficiência elétrica de conversão de 90%. Então, se a gente retornar aqui, daqui para cá, 90% da potência elétrica se transformou em potência mecânica. Foi fornecido ao eixo. Tá? Potência do motor é 90% da potência elétrica. É isso que está dizendo aqui. Eficiência elétrica do motor. E o que o problema quer é a eficiência da bomba. Tudo bem? Então, vamos lá. Da definição. Eficiência da bomba. Nós acabamos de escrever isso daí. Vamos pegar de novo aqui. Para a bomba, a eficiência da bomba é a potência hidráulica pela potência mecânica. É sempre o menor sobre o maior. Certo? Menor. Opa. Faltou W aqui. A hidráulica, que é a real, pela mecânica teórica. Como é que eu calculo a potência hidráulica? A potência hidráulica potência hidráulica N ponto vezes isso aqui tudo. Então vamos lá. Passei multiplicando N ponto, então ficou pressão na saída menos a pressão na entrada dividido por ρ. G delta Z. Velocidade na saída menos velocidade na entrada ao quadrado sobre 2. Então essa é a potência hidráulica. Pressão na saída nós temos. E a descarga é 230 kPa. Então esse cara aqui é 230 kPa. 10 a 3, né? Pressão na entrada, na sucção, menos 39. Delta Z é a diferença entre a altura de sucção e descarga. É diferente entre os níveis, né? Dos manômetros. Então isso aqui é 0,6. Velocidade na saída e velocidade na entrada. O problema não fala nada sobre velocidades aqui, mas observem que o diâmetro é o mesmo, tanto na sucção quanto na descarga. Então, a gente já sabe que se o diâmetro é o mesmo, como o fluxo de massa é o mesmo, a velocidade tem que ser a mesma. Então, esse termo aqui é igual a zero. Fluxo de massa é densidade vezes a vazão. E a vazão vale
227 metro cúbico por hora nós precisamos transformar para o sistema internacional. 3.600 segundos. Densidade da água. Jogando tudo aí, nós temos uma potência hidráulica de 17,3 kW. Então é essa energia realmente transferida para o escoamento. Então, potência hidráulica já sabemos. Vamos para a potência mecânica agora. Potência mecânica. Eu poderia tentar usar aquela equação que diz que é M ponto U2 V2T menos U1 V1T. A bomba não tem pré-rotação, né? Sem pré-rotação, a gente já falou sobre isso. Só que eu não sei, consigo estimar nem o 2 nem o V2T. Por quê? Eu não tenho os dados do rotor, não tenho a geometria do rotor. E agora, sem a geometria do rotor? Como é que eu vou estimar esse cara? Eu vou usar a hipótese de que ela é igual à potência do motor. A gente sabe que tem uma diferencinha de 1% ou menos entre os dois, né? Mas como eu não tenho geometria do rotor, eu vou assumir que a potência mecânica é igual à potência do motor, ok? Então vamos usar a aproximação que diz que a potência mecânica é igual à potência do motor, ok? A aproximação. Vamos usar esse fato aqui. Como é que eu calculo a potência de um motor trifásico? Vocês vão aprender lá, ou já aprenderam, estão aprendendo em máquinas elétricas. A equação é a seguinte, ó. Eficiência elétrica, raiz de 3, porque é trifásico. Chamado fator de potência, a tensão e a corrente. Aliás, eu não pus o fator de potência, né? No enunciado. Não pus no enunciado, eu acho. Vamos pôr aqui. FP, fator de potência, é um parâmetro elétrico, tá? Do motor. De novo, não vou entrar em detalhes aqui, nem como deduzir essa equação da potência elétrica. Vou deixar lá para o professor Luciano, professor César. O fator de potência desse motor é 0,875. Tem a ver com o fato dele ser trifásico, tá? Então, o fato dele ser trifásico... Será que se fosse uma resistência elétrica era tensão versus corrente? Mas como ele é trifásico, ele tem aqui uma raiz de 3, ele tem um fator de potência e ele tem uma eficiência, porque nem tudo converte 100%, né? A própria bomba, é isso que nós estamos calculando, não converte 100% da energia que ela recebe em energia no fluido. Então, o motor é a mesma coisa, ele não vai converter toda a energia que ele recebeu, que seria isso daqui, não consegue converter 100% em potência do motor. Tem uma eficiência aqui, que para esse exemplo, essa eficiência é 0,9, o fator de potência é 0,875, a tensão é 460 volts e a corrente é 32,6. Com isso, a potência mecânica é calculada como sendo 20,5 kW. Então, relembrando, o fluido recebeu 17,3, só que o motor mandou para a bomba, para o rotor da bomba, 20,5. Calculando então a eficiência da bomba, é sempre o menor sobre o maior. Nunca pode dar uma eficiência maior que 100%, né? E essa continha vai dar
84,4%. Essa é a eficiência da bomba. Como eu falei, na faixa de 85% é uma boa eficiência. Não quer dizer, a gente vai ver mais adiante, que se essa bomba for instalada de maneira inadequada, essa eficiência cai bastante. Vai para o espaço, vai para zero inclusive. Pode cair a zero. Bom, beleza então. Calculamos a eficiência. Agora eu vou fazer só um exercício acadêmico, digamos assim. Então agora imagina que eu consegui os seguintes dados do rotor, nesse mesmo exemplo. Consegui o raio externo, eu sei a espessura do rotor. Eu desmonto a bomba e eu consigo, né, com uma fita métrica, um paquímetro, medir essa espessura do rotor, consigo medir o raio externo do rotor, tranquilo. Lá no motor eu vejo qual é a rotação desse motor, né, 900 RPM, todos dados muito fáceis de se obter. Difícil é medir o ângulo de saída do rotor. O canal é interno, né, não tem como enfiar um transferidor, um medidor de graus lá dentro. Difícil. Então vamos tentar estimar. Com todos os outros dados do rotor, menos o ângulo de saída, o ângulo de pá na saída do rotor. Esse é difícil de medir, mas eu posso calcular. Como é que eu faço isso? Agora sim eu vou usar aquela equação, que a potência mecânica é o 2V2T. A potência da bomba agora eu tenho. Potência da bomba, a gente... mecânica, né? É o 20,5 vezes 10 na 3. O fluxo de massa é densidade vezes a vazão, que é 227 dividido por 3.600. O U2 é o ômega vezes o R2. O ômega é 900 RPM vezes 2π dividido por 60. Tá certo? O raio 2 é 0,25. Joga tudo aqui. Joga esse cara aqui. E tira aqui a velocidade V2T. A velocidade, componente da velocidade V na direção tangencial dá 13,6. Estou percorrendo o caminho inverso agora. Então agora eu sei o V2T. Vou para o triângulo de velocidades. Eu quero calcular esse beta 2. Equações já conhecidas para a bomba, né? O V2N é a vazão dividido por 2πr2b2. A vazão é o V27. Não precisa, né? Tá tudo aqui. 227 dividido por 3.600. B2, lembrando que o B2 é a espessura do rotor. Eu fui lá e medi, é 10 milímetros, então isso aqui é 0,01 metros. O R2 é 0,25. Com isso, eu tenho um V2N Vou deixar a calculadora para vocês fazerem, tá? O 2, ômega 2R, né? Então, eu já tinha até feito anteriormente, já tá aqui, ó. Ômega R2. Aqui é o 900. Eu vou deixar as continhas de calculadora para depois, para a gente não perder tempo. Vezes R2. Jogando tudo aqui, a nossa incógnita é o beta 2. Nós vamos tirar que o beta 2 dá 22,3 graus. Então, teoricamente, o ângulo de pá é de 22,3 graus. Na verdade, o que nós calculamos aqui, esse 22,3, é o ângulo que realmente
o fluido faz com relação à horizontal. Esse ângulo aqui é o ângulo que o fluido faz. Na hipótese da trajetória ideal, esse ângulo deveria ser igual ao ângulo de pá. Deveria ser. Só que na verdade não é. Esse é o ângulo real que o fluido faz. O ângulo que o fluido faz é um pouquinho diferente do ângulo em que a pá foi construído. Então, se teoricamente eu obtenho esse ângulo, aqui, na prática o meu rotor está com um ângulo um pouquinho maior. Olha só o que está acontecendo. O que está em linha mais fina aqui seria a trajetória, seria o ângulo da pá como ela foi construída. Então, construir a pá com esse ângulo aqui, que eu vou chamar de beta 2 linha. Beta 2 linha é o ângulo de construção. Como eu construí? Construção. Eu construí com o ângulo beta 2. Daria esse vetorzinho em linha fina aqui, W2, e o vetor V2 daria desse tamanho aqui. Só que, devido àquelas perdas todas que a gente viu, ocorre o chamado escorregamento. Escorregamento. A ponta do vetor escorrega para trás. Escorrega para trás. O quanto que ele escorrega é chamado de escorregamento. Certo? Existem até na literatura modelos teóricos para prever quanto que é esse escorregamento. A gente não vai chegar nesse nível de detalhe. A gente vai parar por aqui. Só quero que vocês saibam que escorrega um pouquinho. Então, na verdade, o ângulo real, beta 2, que é o que realmente ocorre, não é igual ao ângulo da pá. A pá é feita um pouquinho mais. Em outras palavras, provavelmente esse ângulo foi construído com uns 25 graus, coisa assim, 30 graus. Só que, devido ao escorregamento, devido a essas perdas, turbulência, etc., vai um pouquinho para trás. Observe que o V2N nos dois casos é o mesmo. Ó. Só escorregou nesse sentido, ele não escorregou nem para cima nem para baixo, é para trás. Por quê? Porque o V2N não muda. Por que o V2N não muda? Porque a vazão não mudou. Se a vazão não muda, o escorregamento não provoca uma diminuição da vazão. A vazão é aquela ali, 227 metros cúbicos por hora. É aquilo ali, acabou. Não existe uma diferença entre a vazão teórica e a vazão real. Não existe isso. O que existe perda é de energia. Ou seja, o vetor V2T ficou um pouquinho menor do que deveria. Mas não existiu perda de vazão. Não pode sumir massa, né? A massa não pode sumir, a vazão não diminuiu. O que diminuiu foi o V2T e, por consequência, se o V2T diminui a energia entregue na bomba, tá certo? Ok? Então, com isso, a gente encerra essa parte de identificar qual é a diferença entre a energia teórica que está sendo entregue e o que realmente está sendo entregue para o fluido, no caso da bomba, que é a potência hidráulica, certo? Se vocês já quiserem ir fazendo exercícios do capítulo 10, aqui estão algumas sugestões do que nós vimos até agora. Ainda não encerramos o capítulo 10, ainda teremos mais assuntos e à medida que os assuntos vão evoluindo eu vou passando mais exercícios, tá bom? Isso aqui é para você já ir começando.